Oi gente, tudo bom? Nesse período de quarentena em que estamos tão inseguros do que vem amanhã, estamos sofrendo crises de ansiedades e tudo mais, nada como um romance água com açúcar, um romancezinho gostosinho, uma história mais leve, uma coisa muito mais docinha e agradável para acalentar nosso coração. Sem perceber, eu estava buscando algo assim e acabei encontrando aqui nas minhas prateleiras um livro do Nicholas Sparks que eu ainda não tinha lido. E aí, recentemente, eu conferi Uma Curva na Estrada e vou comentar aqui agora com vocês as minhas impressões sobre esse que é o 5º livro escrito pelo Nicholas Sparks. Uma Curva na Estrada foi escrito em 2013 pelo escritor norte-americano Nicholas Sparks. Se você, sei lá, viveu numa jaula nesses últimos anos e nunca ouviu falar do Nicholas Sparks, vou te explicar. É um autor americano muito famoso porque várias das suas obras foram adaptadas para o cinema. Vou citar algumas. Diário de uma Paixão, Nossa, só porque eu falei agora me deu um branco. Um Amor para Recordar, Noite de Tormenta. Ai, gente, tem vários. Enfim, é um cara super famoso que tem livros muito famosos que com certeza alguém da sua família já leu, se não você. O livro do Nicholas Sparks, Uma Curva na Estrada, conta a história do Miles, que é um policial numa cidade de interior que perdeu há 2 anos atrás a esposa, Missy, que morreu atropelada numa estrada e que até hoje não foi descoberto quem foi o causador desse acidente. Ele tem um filhinho de 5 anos e passou vários anos sem querer nada do amor, ficou muito obcecado com essa história de resolver esse caso, né? Que envolvia o assassinato da Missy, ou acidente ou assassinato, né? A gente até então não entende como foi que aconteceu isso daí. E aí ele acaba se envolvendo com a professora do Jonah, que é a Sarah. Ela acabou se mudando para a cidade recentemente, de um tempo para cá. A família dela já morava na cidade, ela se divorciou. Ela acabou de descobrir que ela não pode ter filhos, acabou sendo largada pelo marido e foi recomeçar nessa cidade. É quando ela conhece o Miles, através do Jonah, que é o aluno dela, e os dois começam a se relacionar. Em suma, a história é essa. Por isso que eu falei, é uma história gostosinha, bonitinha, que é bom para acalentar nosso coração nesse período de tanta incerteza. Enfim, a história, a base dela é essa, mas ela tem muito mais um desenrolar. Essa história da morte, né, da Missy, que morreu atropelada, ela norteia todo o livro. Até uma certa parte do livro a gente tem isso como secundário, embora sempre um assunto presente na história, mas da metade para o final, aproximadamente, aquilo dali se torna um dos principais assuntos do livro. E é justamente essa situação da morte da Missy que explica muitas coisas que são as partes mais importantes do livro, porque o tema principal da história qual é? Além do amor entre os dois, é a questão da segunda chance de recomeçar, porque o Miles vive em luto durante muitos anos e mais do que a perda da esposa, ele se sente muito mal por ser um policial que está investigando aquele caso e não conseguiu solucionar até hoje. Então, além de estar sozinho, perdeu a esposa, que era uma pessoa que ele conhecia desde a época da escola, tá criando o filho dele pequeno sozinho, ele ainda tem essa culpa por não ter sido um bom profissional e ter descoberto toda essa situação. Em contraponto a isso, de uma forma de segundo plano, é mostrado que existe uma família na cidade, que é uma família meio de bandidos, eles não são envolvidos com coisas muito boas e são inimigos do Miles. Principalmente porque o Miles é um policial, ele sempre foi muito certinho na cidade, e aí alguns conflitos com essa família, com os membros dessa família, estão sempre presentes durante o livro, mesmo que seja de uma forma bem sutil. E aí também isso gera algumas dúvidas no leitor, você começa a se questionar se aquela história, se aquele ramo da história, aquele braço da história tem a ver com a história do Miles e da Sarah, se tem alguma coisa a ver com a morte da Missy. Então o Nicholas Sparks vai jogando algumas pistas, algumas migalhas para você decidir em que caminho você vai seguir ao longo que você vai lendo aquela obra. Eu, sendo muito sincera, eu descobri o principal mistério do filme logo no começo. Eu achei que ou o Nicholas Sparks não quis fazer muito mistério, porque ele não coloca muitos personagens no livro. Isso geralmente é até uma característica do escritor, ele não costuma colocar vários personagens, como por exemplo a Agatha Christie, que é uma autora especializada em tramas policiais. Ela coloca bastante personagens porque você fica na dúvida de qual vai ser a história mesmo, o mistério ali da obra. Como é uma história de romance,
o foco não é, de fato, um mistério, suspense, são poucos personagens e aquela história fica meio clara se você começar a prestar atenção na trama. Então eu já descobri o mistério já logo no começo, mas não foi ruim pra mim. Eu achei que era uma coisa meio óbvia, mas necessária, até pra ter aquela coisa realmente de você mudar a sua vida, de você seguir em frente, de você vencer o luto, saber que a sua vida merece uma segunda chance, que quem morreu partiu e quem ficou precisa continuar a viver. Mais ou menos o enredo todo gira em torno disso, de você dar uma segunda chance para o amor, dar uma segunda chance para você mesmo. Esse foi um dos poucos livros do Nicholas Sparks que não me convenceu muito a questão do romance. Eu achei que, como o enredo girava também em torno da questão do atropelamento da Missy, o relacionamento do Miles e da Sarah, nessa primeira parte do livro, ele é muito corrido. Eu senti que eles se conheceram, se apaixonaram de uma forma muito rápida. Não foi exatamente um amor à primeira vista, mas eles já em poucos meses já estavam envolvidos e muito envolvidos, a ponto de rolar até pensamento em pedido de casamento. Acho que eu sou meio cética com isso, eu acho que um relacionamento vem com o tempo, o amor vem com o tempo, com situações e com atitudes, e que isso não é mostrado no livro. É óbvio que eu sei que existe uma elipse, né, que é aquela omissão de tempo, que existe em qualquer produção cultural, como filmes, seriados, livros também. Então, dentro da história, você não precisa mostrar cada um dos passos das coisas que acontecem. Então, você omite trecho do tempo, isso é chamado de elipse, e você subentende que aquilo dali aconteceu naquele trecho que está omitido. Só que mesmo assim eu achei que fugia um pouco das histórias do Nicholas Sparks. Geralmente ele mostra tantas atitudes carinhosas que vai te convencendo aos poucos que os personagens se apaixonaram por causa disso. Eu senti que em Uma Coisa da Estrada isso não aconteceu. O romance entre eles aconteceu de uma forma muito grande e muito avassaladora em muito pouco tempo. Talvez até seja a intenção do autor, para mostrar que uma paixão pode vir de onde você menos espera, mas eu senti um pouco de falsidade nesse sentido. Eu esperava um pouco mais, sabe, de convivência entre os dois, até que chegasse a esse ponto de romance. Mas isso daí é só uma frescurinha minha. Isso é uma coisa de leitora chata, sabe? A forma que é conduzida a narrativa desse livro eu gostei bastante. Já vi em alguns outros livros do Nicholas Sparks esse tipo de narrativa. Ele mostra o que está acontecendo no presente, mostra algumas coisas do passado e um narrador subliminar. Então, subliminar é uma forma de dizer, ele na verdade é um narrador que a gente não conhece, mas sabe quem é. Vou explicar. A pessoa que estava dirigindo o carro que atropelou a Missy, ele ganha vários trechos de narração, só que a gente não sabe quem é esse condutor ainda, a gente só vai descobrir isso no final. Embora eu já suspeitasse desde o começo, como eu comentei. Então, você vai acompanhando como foi que ele se sentiu, como aconteceu parte da situação toda pela narração dele. Eu achei muito legal. No começo eu até achei que fosse o filho do Miles narrando a história, sabe? Como se fosse um personagem no futuro contando como foi no passado. Mas aí depois de um tempo você percebe que não, que é uma testemunha de fato, é alguém que presenciou toda aquela história e tá narrando. E é legal porque a gente, através do trecho com o Miles, a gente vê aquele condutor de veículo como um grande vilão, e quando a gente ouve a narração, lê, né, a narração do que realmente aconteceu pela visão do condutor do veículo, a gente vê que tudo aconteceu de uma forma completamente diferente. Então a gente tem as duas versões da situação, o impacto que aquilo causou e a forma como aquilo foi causado. Eu gosto disso. Eu acho que um dos principais méritos do Nicholas Sparks, mais do que as histórias dele, são as formas que ele narra as histórias. Então os livros dele são sempre muito envolventes, ele trabalha com descrição de uma forma muito leve, não chega a ser cansativa, ele tem essa habilidade com os diálogos e não são diálogos muito presentes. Eu particularmente amo isso, eu odeio livros que são com muitos diálogos, não é o caso do Nicholas Sparks. Ele tem geralmente aquele bloco de texto em que ele explica a situação, explica o ambiente, explica o que aconteceu no passado e tudo mais, e depois alguns diálogos que explicam e especificam tudo aquilo que foi ditado. Então eu acho que flui muito melhor, a gente entende muito melhor e se sente dentro da história. Eu acho que é por isso que ele é tão famoso e tem tantos fãs por aí, porque olha, eu vou te falar, ou escritor para ter fã e ou escritor para vender tanto livro. Ele anda meio apagado ultimamente, mas ele teve seu hype aí há uns anos atrás. Inclusive, Uma Curva na Estrada teve seus direitos vendidos
em 2013, no ano do lançamento do livro, para a TNT. Ia ser adaptado para uma série de TV, por algumas questões de orçamento, de agenda, acabou não sendo lançado, mas ainda continua com os direitos da TNT. Quem sabe, depois que acabar todo esse período de pandemia, que muitas produções culturais estão realmente em hiatos, né? Eles deram uma parada nas produções por questões, óbvio, de segurança, de questões sanitárias mesmo, né? De higiene, de saúde. Mas quem sabe depois voltem. E eu acho que é um livro que daria realmente uma minissérie, uma série, porque dá para tratar dos assuntos de uma forma bem lenta, mostrar um pouquinho mais os personagens, a importância deles para a trama e tudo mais. E aí, quem sabe eu consiga ser convencida de que o romance entre a Sarah e o Miles é real, sabe? Porque aquela questão de falta de tempo que eu senti no livro talvez seja compensada na série. Talvez seja uma boa realmente, a gente vai acreditar muito mais no amor desses dois. Bom, gente, foi isso. Uma Curva na Estrada é um livro gostosinho para você ler, é um romance daqueles que vai te fazer rir, vai te fazer chorar, vai te envolver e que você não vai conseguir largar até chegar às últimas páginas. É Nicholas Sparks sendo Nicholas Sparks, sabe? Se você é fã do autor, não perca, porque realmente é bom. Tem seus lados negativos, mas no geral é um livro bom. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta o que você achou. Qual é o seu livro preferido do Nicholas Sparks? Pra mim, eu acho que é Noites de Tormenta, que é um livro... Eu já li já faz muitos anos, mas é um livro que também foi adaptado para o cinema. Tem o Richard Gere. E eu achei mais legal, porque é um romance mais adulto, sabe? Os dois protagonistas são mais velhos, não sei, foi um livro dele que eu gostei demais. Embora tem vários outros que eu li e adorei. Teve uma época que eu era muito fã do Nicholas Sparks. Se você também é fã, comenta aqui. Deixa um like, se inscreva no canal. As minhas redes sociais estão tudo aqui embaixo marcadinha, me siga lá. Eu sempre trago dicas de bons livros, boas séries, bons filmes. Então, se você também tem outras dicas assim, passa pra mim também, que eu adoro receber dicas, boas indicações de vocês. Depois eu assisto e comento aqui o que eu achei. Então é isso, um grande beijo e até o próximo.